As crianças estarão ali e no final elas farão algo em especial. Meus amados irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Hoje, então, comemoramos 31 de outubro, 404 anos da Reforma Protestante. E hoje nós de manhã falamos sobre a Bíblia e a Reforma, e agora à noite nós falaremos sobre a Reforma e os 5 solas. Falando sobre os 5 solas, talvez algumas pessoas não conhecem, nós vamos falar aqui nesta noite, baseado também na palavra de Deus. Os 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da fé reformada ou da Reforma Protestante. Os 5 solas da Reforma Protestante expressam então em 5 frases latinas o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica. Então, os 5 solas são sola Scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo gloria. A palavra então latina sola significa unicamente ou somente, ou seja, somente as Escrituras. Assim então, os 5 solas significam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Mas nós precisamos entender um pouco qual é a origem dos 5 solas da Reforma Protestante. Apesar de conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes da teologia da Reforma Protestante, tais conceitos então foram sintetizados tempos depois, quando teólogos reformados, eles analisaram a forma sistemática as diretrizes da Reforma Protestante. E são elas a centralidade da Escritura Sagrada, a sola Escritura, a justificação pela fé, a sola gratia, a sola Christus, a sola fide, a sola Deo gloria e o sacerdócio de todos os crentes. É difícil nós sabermos quem utilizou pela primeira vez a expressão os 5 solas. Acredita-se então que isso se deu a partir de um período em que foram formulados os catecismos e as confissões da Igreja Protestante. Da forma então como é utilizada hoje, é como um tipo de slogan da teologia reformada, e provavelmente então a expressão 5 solas somente passou então a ser utilizado pelos cristãos a partir do último século. Nós veremos aqui então nesta noite, e que vamos ver baseados aqui na palavra de Deus, o que significa esses 5 pilares da fé reformada. O que é que os crentes reformados comemoram no dia de hoje, 31 de outubro, a fé reformada? Enquanto em outro país, nos Estados Unidos, se comemora a Noite dos Mortos ou do Halloween, a Igreja Cristã Reformada Protestante comemora a vida, comemora somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. E nós vamos entender aqui nesta noite, baseado na palavra de Deus, o que significa então esses 5 solas na inspiração da palavra de Deus. Nós vemos então que a primeira coisa, o primeiro sola é sola somente a Escritura, ou sola Scriptura. E que indica então, o que significa isso? Isso significa então que indica a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Ou seja, quando nós lemos no 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda
boa obra. Ou seja, então, a palavra de Deus, ela é suficiente. Sola Scriptura, ou somente a Escritura, que ela é apta, ela é inspirada, ela tem autoridade, ela é suficiente, ela é inerrante. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer ao jovem Timóteo, dizendo para ele a suficiência das Escrituras. Então, nós devemos, como cristãos protestantes, nós devemos dar toda a atenção somente à Escritura, que tem a inspiração da parte de Deus, e que ela é apta para ensinar a todo homem. Nós não podemos de forma alguma desvincular a nossa vida, nós não podemos de forma alguma desvincular as verdades centrais do Evangelho. A palavra de Deus não se curva ao meu achismo, a palavra de Deus não se curva a invencionices, a palavra de Deus não se curva a invenções humanas. Nós devemos estar somente debruçados na Escritura, que é apta para ensinar a todo aquele que crê, a todo homem. Ela tem esse poder. Ela tem poder também para a repreensão. Isso quer dizer que somente então a palavra de Deus, ela deve ser identificada como a nossa única regra de fé e prática pela igreja. Ela deve ser o único meio, o único caminho, somente as Escrituras. Ainda que venha um anjo do céu e traga outro evangelho que não seja esse evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Nós ouvimos tantas coisas erradas acerca da Escritura, mas o fato é que nós, que chegamos ao conhecimento por intermédio de Jesus Cristo, nós devemos ficar somente com as Escrituras. Quer aprender a palavra de Deus? Então aprenda pelas Escrituras, pelo Evangelho. Quer orientar e exortar alguém? Aprenda pela palavra de Deus, que é suficiente para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Somente a Escritura é suficiente para todo aquele que nele crê, para todo aquele que dá o valor devido à santa palavra de Deus. Ele deve levar este pilar, somente as Escrituras, sola Scriptura. Da forma que os reformadores trouxeram e defendem e continuam defendendo esses pilares. E se nós olharmos hoje, há muitas coisas que estão se chamando de Escritura por aí. Há muitas coisas que estão se chamando de Evangelho, mas não é. Há muitas coisas que estão dizendo a Escritura, mas não é. Negam a eficácia do Evangelho, negam a veracidade do Evangelho, anulam o verdadeiro sentido do Evangelho. Mas os 5 solas vêm nos trazer esta firmeza e segurança acerca dessas colunas, desses pilares da fé reformada. Por isso então, que nós temos que levar na nossa vida, que a palavra de Deus, somente a Escritura, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Tudo aquilo que eu preciso saber, tudo aquilo que eu preciso conhecer, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso examinar as Escrituras. Examinar a Escritura é dar tempo, é ter cuidado, é olhar para a cosmovisão do mundo e voltar-se para a Escritura. O mundo está dizendo uma coisa, o evangelicalismo brasileiro está dizendo outra, os achismos mundanos estão dizendo uma coisa, mas eu preciso voltar para as Escrituras e ler e examinar o que a Bíblia está dizendo. Todo crente que se preza, todo crente que ama a palavra de Deus, a sua única regra de fé deve ser as Escrituras. Você não pode se importar e dar ouvido o que muitos estão dizendo acerca das Escrituras, mas como um bom cristão,
e que ama a palavra de Deus, e que examina a palavra de Deus, ele deve se voltar então para a Escritura. Olha, estão dizendo isso, mas o que a palavra de Deus está dizendo? Eu vou examiná-la. Jesus disse aos discípulos, dizendo para os publicanos e fariseus, que o povo peca por falta de conhecimento, o povo erra por falta de conhecimento. Há uma onda de preguiça espiritual, há uma onda de negligência espiritual, que hoje os crentes querem tudo pronto no micro-ondas, não se preocupam em examinar a Escritura, seguem doutrinas de Baal, seguem doutrinas heréticas, porque não se preocupam em examinar as Escrituras. Quando você percebe uma onda que vai seguindo líderes hereges, e que não pregam e que não prezam a palavra de Deus, que não há para ele, que a Bíblia não é a única regra de fé e prática para ele, muitas pessoas vão para esses ventos de doutrina. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo para tomar cuidado com isso, para que eles não fossem levados por qualquer vento de doutrina. Então nós precisamos voltar para a Escritura. A reforma, ela vem trazer a volta para a Escritura. Ela vem trazer a volta para a verdade do Evangelho. Todo cristão que examina a Escritura, de forma alguma, ele será um cristão enganado pela heresia, pelo movimento pragmático, por todo tipo de doutrina que não se encaixa na Escritura. Os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. E nós devemos se voltar para ela. Esse conceito então, sola escritura, contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval, porque naquela época a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios possuíam uma autoridade equiparável às Escrituras. Todavia, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus e de sua vontade ao homem. Toda palavra, toda revelação fora da Escritura não é Escritura. A revelação de Deus está aqui. Você quer ouvir Deus falar? Você quer a revelação de Deus? Leia a Bíblia. Você quer que Deus fale com você? Examine a Bíblia. Examine as Escrituras. Leia, porque dela procede a vida eterna. É dela que traz a luz. Salmo 119, o salmista diz: luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer ser guiado com luz? Volte para as Escrituras. Somente então, sola Escritura, que vem apresentar a palavra de Deus como inspiração, a palavra de Deus como autoridade, a palavra de Deus como suficiente. É isso que nós precisamos, a inerrância da palavra de Deus. Não seja enganado, não seja iludido, porque se nós somos iludidos é porque nós queremos. Há um pecado constante na vida de muitas pessoas, que se eu perguntar aqui nesta noite, quantas Bíblias você tem na sua casa, com certeza você tem mais de uma Bíblia na sua casa. E por que não examina? Por que não a lê? Se eu perguntar nesta noite, quanto tempo você tirou essa semana para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para examinar a Bíblia? Nós teremos poucas evidências, mas nós temos que voltar para a Escritura. Os reformadores também mostram outro pilar da Escritura Sagrada: somente Cristo, ou sola Christus. O que significa? Significa então que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa então ser adicionado à sua obra redentora. Ou seja, você e eu não podemos fazer nada para ganharmos a salvação. Não tem nada que você faça. Você pode fazer a vida toda sua, lutar pela sua salvação, e você não conseguirá a salvação, porque a salvação
não é mérito humano. A salvação não depende do ser humano, somente através de Cristo, ou sola Cristo, que é o único mediador entre Deus e entre os homens. Qualquer outra palavra ao contrário, alguém dizer para você, olha, para que você aceite Jesus, para que você herda a vida eterna, você precisa lutar pela sua salvação. Não. Quem lutou, quem entregou a sua vida por nós, quem fez essa obra, foi Jesus Cristo. Somente Cristo pôde fazer. Somente Cristo pôde ser a ponte. A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Cristo veio então pagar a dívida do nosso pecado. Cristo assume sobre si a nossa condenação, sendo santo, sendo puro, mas toma para si. O homem então, antes do sacrifício de Cristo, ele era inimigo de Deus. E agora, por intermédio de Jesus Cristo, o homem tem comunhão com Deus. O homem tem livre acesso a Deus. E o homem não precisa de nenhum complemento, não precisa que adicione nada acerca da obra redentora de Cristo Jesus. Não há nada que podemos fazer para sermos salvos. Somente através do sacrifício de Cristo, nós temos então a graça, a misericórdia de sermos alcançados pela a salvação de Jesus Cristo. E a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Cristo Jesus, Ele é o nosso intermediário, é através dele que nós somos salvos. Somente pela obra de Cristo que nós somos salvos. Sola Cristo, somente por Cristo. Não há métodos, não há outro meio, não há outro jeito, não há nada que eu faça, não há nada que eu possa fazer para receber a salvação. Não é você que aceita Ele, é Ele que te aceita. Não é você que escolhe Ele, é Ele que te escolhe. Jesus disse: não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não há nada que possamos fazer, somente através da obra redentora de Jesus, somente através da obra de sacrifício de Jesus. O seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão dos nossos pecados, satisfazendo assim plenamente a justiça de Deus. Esta posição então combatia o entendimento da liderança da igreja, que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e entre o restante dos homens. Mas a Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo, o pecador, o homem pecador, pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de provar a reconciliação do homem com o Criador. E nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Não há outro método. Não há ninguém que possa representar a Cristo. Não há papa, não há arcebispo, não há nada que represente a Cristo e que possa fazer a obra que Cristo fez. Nós temos que se voltar para a Escritura e entender que somente Cristo, somente através de Cristo, o homem recebe a salvação. É através de Cristo Jesus que o homem é reconciliado com Deus. É através da obra redentora de Cristo Jesus que o Pai perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa dívida em Cristo Jesus. Somente a Cristo, sola Christus. O outro pilar da reforma protestante é somente a graça, não é méritos, somente pela a graça de Cristo, somente pela graça, sola gratia, que significa que a salvação
é somente pela graça. Que isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Então, quando você ouvir alguém dizer, você precisa fazer alguma coisa, há alguns que dizem assim, você precisa ajudar a Deus a te ajudar, está completamente fora, porque somente pela graça. O que significa graça, irmão Christian? Graça significa o favor imerecido de Deus. O que é isso? Eu merecia a punição, eu merecia o juízo de Deus por ser um pecador, mas por causa da graça, por causa do favor imerecido de Deus, em seu Filho amado, Jesus Cristo, eu sou então absolvido da condenação eterna, da ira de Deus, por causa da graça. Então a graça me proporciona, me dá condições de ser então recebido por Deus, de ser aceito por Deus, por causa da graça, por causa do seu Filho. A grande questão é que o homem nasce morto em seus delitos e pecados, e ele não pode obter a salvação mediante as suas obras. Você deve se lembrar do episódio de Lázaro, que está na tumba, está sepultado há 3 dias. E você deve se lembrar qual é a condição de um morto. O morto não fala, não vê, não age, não tem atitude, não tem desejo, não tem nada. Assim era a nossa condição espiritual. Assim era a nossa condição na velha natureza. Então, por intermédio da graça, sola gratia, somente a graça, o homem então recebe a salvação em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que chama o homem da sepultura para fora. É Cristo Jesus que chama o homem e dá vida. Lázaro, saia para fora. Por intermédio da graça, somente pela graça. Ele nem mesmo tem a capacidade para desejar. Ele nem mesmo tem a capacidade de amar aquilo que é espiritualmente bom. Se Cristo, se através da graça isso não acontecer, não há quem pregue, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, se o Senhor não tiver misericórdia. E se Ele não tivesse misericórdia de nós, a gente sequer estaríamos aqui hoje para ouvir a sua palavra. Somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, não é por obras. Você vai passar a vida toda, se a nossa motivação, se a motivação das obras que nós realizamos, daquilo que nós fazemos na igreja, se o nosso pensamento for para que eu ganhe a salvação, você está perdendo seu tempo, porque você não será salvo pelas obras que faz. É somente pela graça. Pelo favor imerecido de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Há muitas pessoas que estão sendo ensinadas assim: olha, você tem que fazer para Deus para que você seja salvo. Não, engano. Paulo está dizendo que não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, é pela graça. É pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Até mesmo, nós estávamos tão perdidos que nem fé para crer no Filho de Deus nós tínhamos. Você só crê em Jesus por causa de Deus. Você só tem fé por causa de Deus, porque caso contrário, se Ele não nos chamasse na sua bondade, na sua misericórdia, nós não creríamos em Deus. Isso vem de Deus. A fé plantada em nossos corações, a revelação de Deus deixado a nós, é somente pela fé. É o dom de Deus plantado em nós, é por isso que nós cremos. É somente pela graça que nós venhamos fazer a obra de Deus, que nós venhamos trabalhar na obra de Deus incansavelmente,
mas sabendo de uma coisa, que nós somos salvos não pelas obras que fazemos. Se um crente hoje faz as obras de Deus, se um crente hoje tem um bom proceder, é por conta da consequência dele já ser salvo. O crente em Jesus Cristo, ele não faz obra para ser salvo. O crente em Cristo Jesus, ele faz obra porque ele já é salvo. As obras que ele faz é a consequência da sua salvação. Ele não é salvo pela consequência das obras que ele faz. E há muitas pessoas que batem no peito achando que é ele que eu faço. Há pessoas fazendo filas achando que ele é o grande, que ele é o poderoso. Não. Ele não será salvo por esses méritos. Mas nós recebemos a graça por meio de fé e pelo dom de Deus. É pela fé. Na época da reforma, a igreja, ela estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. E isso foi que começou a chamar a atenção de Martinho Lutero, a venda das indulgências. Se vendia salvação. Até aquele que estava no purgatório tinha uma chance, se pagasse bem. Diego, se pagasse bem, saía lá do purgatório, do lugar de juízo. A grande verdade é que nessa época que vendia-se perdão dos pecados a quem pudesse pagar, e isso quer dizer que os desfavorecidos, os mais pobres então estavam perdidos nessa época, porque eles não tinham condições de pagar pela sua salvação. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas pela igreja católica daquela época, garantiam assim um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Então, se você pagar bem, você garantirá um bom lugar, certo? Recebe a salvação. Errado. É por isso que Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé. Não é pelas obras, não é por pagamento, não é por aquilo que você faz. Não. Mas definitivamente o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com sua vontade escravizada pelo pecado. Infelizmente nós ouvimos aqui uns cursos do cristianismo que você pode, se você fizer alguma coisa, você pode conseguir a salvação. Não muda muito da questão de se pagar indulgências para você receber um pedacinho de terra no paraíso. Porque muitos segmentos que nós temos hoje, não só nesse país, como em outros países, você precisa fazer alguma coisa, fazer algum meio para que você receba a salvação. Então, muita coisa não muda. É o tempo que passa, mas algumas heresias ainda continuam acontecendo, permanecendo, inculcando na mente das pessoas que ela precisa pagar um certo tipo de preço para receber a salvação, porque senão ela estará perdida. Aquela pregação que levanta salvo e dorme perdido. Completamente errado, sem ter o pleno conhecimento que somente pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos. É pela obra de Jesus Cristo, é pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós somos salvos. Alguém vai dizer: então, irmão Christian, eu posso viver a minha vida à vontade e fazer o que quiser? Não, todos aqueles que foram salvos e chamados para Cristo devem viver uma vida então de santificação, viver uma vida de devoção ao Senhor, viver uma vida de examinar a todo dia, a todo instante a palavra de Deus. Eles devem ter um espírito de prontidão diante do Senhor. O Senhor desvinculou ele da velha natureza pecaminosa e traz ele agora para uma nova realidade de vida. É para isso que nós fomos salvos, para a glória de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos transformados para glorificar o nome de Deus e dizer que somente Cristo salva.
Não tem patuá, não tem imagem, não tem estátua, não tem chaveirinho da sorte, não tem nada disso. Somente pela graça, somente a graça nos salva, somente a graça. Outro pilar da reforma protestante, os reformadores levantam um pilar que é somente pela fé, sola fide, que significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Não há nada em nós que justifica sermos salvos. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus e que Deus olhe assim e diz: ah, por causa disso você está justificado, porque na final de contas você é bonzinho, né? Não. Há algumas pregações de coach por aí, e tem crente que gosta muito, né? Sem discernimento, mas ama a pregação do coach, sem entender o que eles estão pregando, sem examinar o que eles estão falando. Mas a pregação do coach, só vou dar um detalhinho para você. A pregação de coach que vocês vê, esses líderes falando muito bem, eles tiram Cristo do centro. E sabe o que eles falam para você? Ah, tem alguma coisa aí dentro de você que Deus vai contar com esse potencial que você tem aí dentro de você, e é por causa desse potencial que você tem dentro de você que Jesus vai poder fazer alguma coisa. É engraçado, né? Quem trabalha em empresa já viu, eu não sei se você já participou de palestras motivacionais. Quem já trabalhou em empresa já sabe o que é. É isso que eles fazem no púlpito. Palestras motivacionais, dizendo que você tem alguma coisa aí dentro que é espetacular. Vamos explorar isso aí em você. Então com isso, aí Jesus vai pegar esse potencial espetacular que você tem dentro de você, e Jesus então terá condições de atuar na sua vida, de fazer uma grande obra extraordinária. Mas o centro quem é? É Deus? Não, o centro é o homem. O início é o homem. E a queda? Não existe. E o pecado? Também não. E o coração corrompido? Também não. E a mente que foi desfigurada na queda, lá no jardim do Éden? Também não existe. E a motivação do homem que foi quebrada por causa do pecado? Também não existe. O que existe é algo muito valioso dentro de você. Só que Paulo, na carta de Romanos, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz, porque bem algum habita em mim. O mal que eu não quero fazer eu já fiz. Por quê? Paulo está falando da natureza pecaminosa. Paulo está falando da natureza caída, sem Cristo. É a natureza caída. Hoje nós tivemos as condições de praticarmos obras que glorificam a Deus, não é porque nós somos bons, é porque a ação de Cristo em nós, atuando em nós, o Espírito Santo da verdade em nós, é que nos concede a condição, que nos dá a condição de praticarmos boas obras. Não é porque nós somos bons, é porque a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a sola fide significa então que a justificação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. E até mesmo essa fé, ela não tem origem no próprio homem, mas essa fé, como eu disse, é o dom de Deus. Ou seja, o homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não tem essa condição, ele é incapaz. Ele é incapaz de confessar que Cristo Jesus é o unigênito de Deus. Ele não tem essa capacidade, o homem sem a regeneração. E é somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo-o nova criatura, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Então não queira enfiar a goela abaixo a Bíblia na goela do seu parente, do seu marido, da sua esposa, porque se Cristo não o salvar, se Cristo não o transformar, se Cristo não o converter, se Cristo não o regenerar, ele não responderá à fé evangélica.
Ele não responderá, porque é uma obra sobrenatural. O Espírito Santo, através e por meio da pregação do Evangelho, ele vai iluminar a mente e o coração do pecador. Então o pecador responderá à mensagem do Evangelho. É por isso que os reformadores levantaram esses pilares: somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente a Cristo, que o pecador atenderá e receberá a palavra de Deus. E esse foi um ponto essencial da fé reformada, da reforma protestante. Por que que foi um ponto crucial e essencial para a reforma protestante? Somente a fé. Martinho Lutero, ele se empenhou durante um longo tempo em uma grande busca pela salvação de sua alma. A busca de Martinho Lutero era pela salvação da sua alma. Mas ele teve na sua vida, a sua vida transformada, quando o Espírito Santo iluminou o seu entendimento. E ele então conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das Escrituras. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele lê e ele tem a compreensão, a iluminação do Espírito Santo de Deus, que diz que é somente pela fé. Abra a tua Bíblia comigo lá em Romanos. Vamos ler todos juntos? Romanos capítulo 1, versículo 17. Foi este versículo que Martinho Lutero leu. Foi esse versículo que tirou as escamas dos olhos de Martinho Lutero. E ele descobriu que a salvação não se conquista por pagamento de indulgências. Não é conquistando, comprando terreno no céu. Mas ele descobre que é pela fé. Olha o que diz o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E foi isso que chamou então a atenção de Martinho Lutero. Ele descobre então que não há condições meritórias, que não há nada que ele pudesse fazer para conseguir a salvação. Mas Martinho Lutero, ele descobre fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Irmão, preste bem atenção aqui. Eu sou enganado o tempo que for preciso, porque eu quero. A maioria das vezes é porque eu quero. Eu sou iludido e ludibriado, muitas das vezes, a maioria das vezes, porque eu quero. Sabe por quê? Porque eu não tenho o cuidado de examinar as Escrituras. Por que que Martinho Lutero descobre isso? Porque ele examinava as Escrituras, ele buscava a salvação, e ele lê esse texto. Por que que muitos crentes vivem enganados? Inventos de doutrinas, porque ele continua querendo ser enganado, porque ele não debruça na palavra de Deus. E é por isso que os reformadores têm levantado essas bandeiras da fé reformada, para aplacar o engano, a mentira, a falsidade, a escravidão das pessoas a respeito da palavra de Deus, a dizer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas os reformadores continuam levantando a bandeira, mais uma coluna: sola deu glória, somente a Deus a glória. O sola deu glória, ele é um resultado natural do sola Escritura, do sola Christus, do sola gratia, do sola fide. Quando se entende que somente a palavra de Deus é a regra de fé e prática, e que ela revela unicamente Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem, e que a salvação não vem de obras humanas, mas que a salvação é pela graça, mediante a fé, não há outra interpretação possível, a não ser a de que a glória pertence somente a Deus. O livro de Salmos 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por tua fidelidade.
Somente a Deus a honra, somente a Deus a glória. O propósito último da criação, de todas as coisas e da salvação do homem, é a glória de Deus. Por que nós nos reunimos aqui? Para a glória de Deus. Infelizmente dá vontade de chorar diante de algumas reuniões, que na verdade se reúnem para adorar o homem, se reúnem para glorificar o homem. Por que as pessoas se reúnem lá? Para ver fulano de tal, para escutar fulano de tal. Quando faz isso, nós estamos dando glória ao homem, não é para glorificar a Deus. Quando você diz assim para a pessoa: olha, venha, vamos lá fazer uma visita lá na minha igreja, porque fulano de tal vai estar lá. Ah, haverá isso, haverá aquilo, haverá aquilo. Você não entendeu que a glória é somente a Deus. Você ainda não entendeu o que é evangelho. Mas quando você diz assim: vamos lá para ouvir a palavra de Deus, aí sim você entendeu o evangelho. Porque o culto a Deus não é para apresentações. É por isso que o culto litúrgico da fé reformada, da igreja presbiteriana do Brasil, o culto é um culto solene ao Senhor. Não há apresentações aqui, não há destaques aqui. O único destaque aqui é a centralidade no evangelho, é a centralidade em Cristo. É por isso que sola deu glória, somente glória a Cristo. Ninguém aqui é estrelinha. Diante de Deus não há estrelinha. Diante de Deus não tem melhor e nem pior. Todos são filhos de Deus, e Ele espera que todos o glorifiquem como Ele merece. Sola deu glória. Esse é o último propósito da criação e de todas as coisas, da salvação do homem. Deus então é glorificado tanto naqueles que o recebem, a mensagem do evangelho, com a manifestação da sua graça, quanto naqueles que rejeitam o evangelho, com a manifestação da sua ira. Então, quando nós anunciamos o evangelho, estamos manifestando a graça. Mas para aqueles que rejeitam o evangelho, esse evangelho verdadeiro, para eles recebem a ira, a manifestação da ira de Deus. O mesmo evangelho que ama é o mesmo evangelho que traz a ira. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que vai condenar. O mesmo evangelho que chama para a vida eterna é o mesmo evangelho que vai chamar para a condenação eterna. Esse é o evangelho verdadeiro. E este deve ser o nosso papel como verdadeiros adoradores. Jesus disse à mulher samaritana, que estava preocupada ao lugar da adoração. Jesus disse: o Pai, nesses últimos dias, procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Infelizmente, a catástrofe no cristianismo brasileiro é muito grande. Pessoas estrelinhas, top models no púlpito, homens e mulheres, recebendo títulos que nem eles mesmos sabem ou desconhecem, mas é por causa da glória que isso oferece. Muitas pessoas estão indo atrás da idolatria. Há crentes que pregam contra a idolatria e imagem, mas há muitos crentes que estão seguindo líderes e adorando esses líderes, achando que esses líderes é o próprio Deus encarnado na terra. Infelizmente. Mas esses pilares da fé reformada vêm nos dizer nesta noite que somente a glória deve ser devida a Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ninguém pode ocupar. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Toda a adoração nos céus e na terra pertence somente a Ele, somente a Deus. Infelizmente, meus irmãos, quando nós comparamos os 5 solas da fé reformada protestante com o pensamento de muitas igrejas, quando nós fazemos essa comparação com o pensamento de muitas igrejas protestantes na atualidade, quando nós olhamos para a fé reformada,
Quando nós olhamos para os 5 solas, para os 5 pilares da fé reformada, nós olhamos para muitas igrejas protestantes da nossa atualidade e percebemos o quão distantes elas estão das bases da reforma. Quão distante elas estão? O quão distante elas estão da verdadeira fé evangélica, do verdadeiro cristianismo. Que nós venhamos nesta noite entender que a igreja clama, que a igreja verdadeira clama por uma nova reforma. O cristianismo no país clama, no nosso país, por uma reforma, nos nossos púlpitos, nas nossas pregações. O nosso país, o mundo, clama por um conserto verdadeiro e que o evangelho se torne o centro do cristianismo. Que Cristo seja o único que deve ser adorado nas igrejas. Nós devemos entender que só por intermédio, só a Escritura, só a Cristo, só a graça, só a fé, só a glória, que nós devemos seguir e termos a palavra de Deus como o nosso único meio de fé e de prática. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor levante pessoas que dobrem os seus joelhos e que clamem por uma reforma, pela palavra de Deus, pela fé, pela graça, pela Escritura, por Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós venhamos manter esses pilares, essa bandeira e dizer que somente Cristo salva, somente Cristo perdoa, somente a obra de Cristo tem o poder de salvar a todo homem pecador. É somente voltando para a Escritura que nós encontraremos o fim certo, eficaz, perdoador, misericordioso da palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Voltemos então para as Escrituras sagradas. Curve a tua cabeça, vamos orar a Deus por mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor nesta noite, que o Senhor continue levantando pessoas compromissadas com a palavra de Deus. E logo após, nós vamos receber as crianças aqui com a tia Neide, para uma apresentação. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, aqui nós estamos, Senhor. Ó Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso único Deus, que merece toda a glória, que merece toda a adoração. O Senhor é o único Deus que merece toda a nossa adoração. Ó Deus, levante, Pai, homens e mulheres compromissados com o Teu Evangelho, compromissados com a verdade, e que continue levantando as bandeiras da fé reformada, que continue defendendo que é só por meio de Cristo Jesus, que é só por meio da fé, da graça, que a glória a Deus, que só por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, continue levantando homens, mulheres corajosos, prontos, em prontidão, para pregar unicamente o Evangelho genuíno, puro, simples, mas poderoso. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai querido, te agradecemos pelos homens que levantaram essas bandeiras, pelos homens, ó Pai, que lutaram, até perderam as suas vidas, ó Pai, defendendo unicamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, usa as nossas vidas, e que nós não venhamos, ó Pai, voltar para trás, mas que nós venhamos falar do verdadeiro Evangelho. Ó Deus, desperta-nos para examinar a Tua Escritura cada vez mais, desperta-nos a amar a Tua Palavra cada vez mais, desperta-nos, ó Pai, a não negociarmos, ó Pai, com ventos e movimentos de doutrinas heréticas, mas que nós sempre voltemos para a Bíblia, examinar a Escritura, ler a Escritura, aprender da Escritura. Que o Teu Santo Espírito guarde a nossa mente e o nosso coração, que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente cativos a verdades centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Nós dependemos de Ti, nós esperamos em Ti, nós adoramos a Ti, nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a glória seja dado, toda a honra seja dado a Deus. Que Deus abençoe meus amados irmãos. Neste momento eu quero passar aqui para a nossa irmã Neide, para esse momento de apresentação das nossas crianças. Boa noite, meus irmãos. Quero chamar aqui as crianças. Cris, vem também. A gente vai fazer uma pequena apresentação, né? As crianças ensaiaram para estar fazendo essa apresentação. E eles ensaiaram, ficou bem bonitinho. Aqui é a representação do castelo de Wittenberg, né? E aqui as 95 teses, vou ter um pouquinho assim, que Martinho Lutero colocou no castelo. A gente colocou aqui na portinha do castelo. E aqui é o Martinho Lutero. As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Diz que o justo pela fé viverá, por graça somos salvos mediante a fé, suficiente para nos salvar. A Bíblia diz a base, só a Deus, só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Graças a Deus, meus irmãos, nós precisamos plantar isso nos corações dos nossos pequenos. Que Deus abençoe a vida deles, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós possamos a cada dia semear no coração deles que a Escritura é suficiente, Cristo é suficiente. Quero agradecer aos nossos irmãos que estão no Facebook. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana em Cristo Jesus.